Boa noite a todos. Hoje vamos conversar sobre Logunedé, orixá que é filho de Oxum e de Oxóssi, e que simboliza a riqueza, a prosperidade, e ele também herda os domínios dos pais, enquanto Oxum rege a água doce, das cachoeiras, dos rios, dos lagos, e Oxóssi rege os bosques, matas e florestas. Logunedé passa 6 meses do ano com o seu pai e 6 meses do ano com a sua mãe. Ele aprende tanto o ofício da pesca quanto o ofício da caça. Sendo assim, ele é um orixá muito habilidoso e que transita sem dificuldades nos reinos da água e da terra. Bem, vamos ler o que a Vera de Oxaguian e o Odé Quileui escrevem a respeito no livro O Candomblé Bem Explicado. Cultuado no território de Ilexá, na região de Ijexá, na Nigéria, Logunedé é tratado no Brasil como orixá menino. Contudo, no panteão das divindades, é um orixá filho, que deve ser olhado e cuidado com muita meticulosidade, porque possui dupla regência. Filho de Erinlé, que é uma qualidade de Oxóssi, com Oxum e Pondá, Logunedé é orixá da fartura, da riqueza e da beleza, qualidades e atributos herdados de seus pais. Vamos abrir um parênteses aqui. É comum em várias religiões, em várias mitologias, um deus ser retratado quando criança. Por exemplo, os Vaishnavas na Índia, eles gostam de retratos, de pinturas, de esculturas, que mostram Krishna bebê ou criança junto com a sua mãe Yashoda. No Egito, eram frequentes as pinturas que mostravam o bebê Horus no colo de Ísis. Inclusive, as pinturas do Renascimento, do Barroco, que mostram o menino Jesus no colo da Virgem Maria, guardam muita semelhança com essas imagens de Ísis com Horus. Então, essa adoração ao aspecto infantil, da divindade é algo que nós vamos encontrar em várias culturas. Talvez porque o bebê, a criança, simbolizem a pureza, a ingenuidade, a alegria, a espontaneidade, e mesmo até uma proximidade maior com a origem da criação, entre vários outros aspectos que a gente poderia estudar. Voltando ao texto da Vera de Oxaguian. Logunedé possui o poder da atração, da doçura, o charme e o carisma de sua mãe, Oxum. Carrega em si também a astúcia e a braveza do caçador e a paciência do pescador, recebidos de seu pai. Inclusive, se vocês compararem este parágrafo com a letra da canção de Gilberto Gil, algumas palavras coincidem. Talvez ele tenha lido esse capítulo e aproveitado algumas coisas quando escreveu a letra. Mas tem sua própria característica.
o poder da feitiçaria, da magia e da riqueza, sendo um grande conhecedor da medicina das folhas, o que ele herdou de seu pai, Oxóssi, que, por sua vez, aprendeu a magia das folhas com seu amante, Ossan. Gosta de internar-se nas matas, à procura de lagoas límpidas e profundas, sendo reconhecido como príncipe das águas azuis. O grande fundamento de Logunedé está em ser um orixá metametá, ou seja, ele acondiciona 3 características: a de seu pai, o caçador, a de sua mãe, que controla as águas doces, e a sua própria, como encantador das matas e das florestas. Ele é o grande sedutor, o grande feiticeiro. Seu diferencial e seu segredo residem nesse triplo aspecto: o que ele recebe da mãe, do pai e o que ele desenvolve por si mesmo. Por esta junção de predicados, tem um caráter imprevisível, impetuoso e moleque, mas, em contrapartida, é belo, sedutor e garboso, qualidades de seu pai, Erinlé, que, apesar de caçador, possui o refinamento e a delicadeza de um rei. Assim como Xangô teve várias mulheres, Oxum também teve vários homens. E o grande amor da vida de Oxum foi Oxóssi. E o grande amor da vida de Oxóssi foi o seu companheiro, Ossan. E na Nigéria, na época em que surgiram esses mitos, não havia nenhum problema em relação a isso. Até a sua morada e a sua alimentação seguem, em certas ocasiões, o padrão de seu pai, quando então alimenta-se de caça, raízes e frutas. Possuidor de sensibilidade apurada, tem bom gosto, ama a música e a dança, é meigo e sensível, características de sua mãe. Junto a ela, alimenta-se de peixes, adoçando seus momentos com o sabor do mel, vivendo em seus rios mansos ou em lindas cachoeiras turbulentas. O pior castigo que um filho de Oxum pode ter é ser diabético e não poder comer mel à vontade. Eu digo isso por experiência própria. É muito chato. Os filhos de Oxum herdam, né, essa apreciação intensa do mel. Mas, enfim, vamos voltar para a aula. Logunedé é considerado o mais belo dentre todos os orixás filhos. É chamado de príncipe e possui o título de Omó-Aladê, o filho coroado na nação Fon. Divindade do encanto, ele rege os feitiços do amor e da ternura. Deslumbra e enfeitiça todos com sua candura e delicadeza. Produz a magia da vida, trazendo alegria, e ainda é matreiro e malicioso. É através da sutileza e da astúcia que consegue seduzir e se fazer aceitar nos domínios das Yamis, as mães ancestrais, as mães feiticeiras, né, do poder feminino, aprendendo com elas os segredos da magia e da feitiçaria, sendo que as Yamis são um grupo feminino muito fechado
Então, o fato de Logunedé, né, sendo um homem, conseguir receber ensinamentos delas, foi um grande privilégio. Possui ainda grande ligação com Ossan e Aroni, que lhe ensinaram a utilização mágica das ervas e também o poder da cura pelas folhas. Este convívio duplo lhe foi proporcionado através de seus pais, lembrando que uma das qualidades de Oxum pertence ao grupo das Yamis, né, das mães feiticeiras. Por viver em constante movimento e mudança, tem também uma conexão com Exu, o senhor da astúcia e da transformação, tão ou mais arisco do que Logunedé. Por ser a própria mobilidade, é Exu quem permite a este orixá transitar e penetrar no mundo de sua mãe, no de seu pai e no seu próprio. Lembrando que Exu é o orixá que rege a comunicação, o movimento, a transformação e a sexualidade. Ele é o primeiro motor, a causa inicial, de onde surgem todos os movimentos no universo. Tudo seria imóvel se não houvesse Exu. Xando, bem-vindo. Tal como Exu, Logunedé tem o simbolismo do filho criado. Esta, tal como ele, inebria e encanta a todos, quando cobre as árvores e a água, num embranquecimento sutil e mágico, escondendo totalmente a divisão dos elementos e unificando a água e a terra. Nesse sentido, podemos chamar Logunedé de um grande alquimista, né, que consegue fazer essa síntese entre esses dois elementos, entre esses dois planos. Considerado o orixá da transformação, que é uma outra qualidade de Exu, um de seus animais sagrados é o camaleão, animal que tem o poder de disfarçar-se de acordo com o ambiente onde se encontra. Outros animais que têm simbolismo com Logunedé são o pavão e o fazão, espécimes de extrema beleza e porte majestoso. Logunedé oscila entre duas polaridades diferentes, a mata e a água, o que o torna a balança da natureza, transformando-se no equilíbrio dinâmico. Seus progenitores são orixás que transitam entre a guerra e a calmaria, a truculência e a doçura. Sendo assim, ele precisou adquirir esta neutralidade, tornando-se senhor da harmonia. Pode-se dizer que Logunedé é uma divindade híbrida, ou seja, nascida da união de elementos de naturezas diferentes, a terra com a água, a caça com a pesca. Por ser denominado de o Senhor do Equilíbrio Perfeito, tem no cavalo marinho o seu representante símbolo. Este animal tem a simbologia do equilíbrio e da ereção, independentemente dos movimentos das marés, encontrando-se continuamente em perfeita postura. São também animais belos, exóticos, dóceis, tranquilos, predicados inerentes a Logunedé, formados pela calmaria de Oxum,
juntamente com a agitação e o vigor de Oxóssi, e contrabalançando com a parte da própria condição jovial deste orixá. Apesar destas diferenciações, ele consegue manter-se constantemente em harmonia e sintonia, adaptando-se perfeitamente às condições que se lhe apresentam. Em outra aula, nós comentamos que os orixás são relacionados com os 4 elementos da natureza. Então, Oxalá é relacionado com o ar. Exu, Ogum, Xangô, Yansan são relacionados ao fogo, embora Yansan também tenha uma relação com o ar. Oxum e Iemanjá são relacionados com a água. Ogum também tem uma relação com a terra, além do fogo, assim como Ossan, Oxóssi e o próprio Logunedé também tem uma relação com a terra. Bem, o cavalo marinho é um animal que tem em sua constituição física 2 representações importantes. Sua cabeça é semelhante à de um cavalo, elemento masculino, mas carrega também a barriga da gestação, característica feminina e predicado primordial de Oxum, o que torna o hipocampo o simbolismo perfeito de Logunedé. Neste tipo de animal, a tranquilidade provém do macho, pois é ele quem vai gestar os filhotes, que lhes são entregues pela fêmea. Daí que Logunedé, assim como Xumaré, ele tem tanto um lado masculino muito saliente, como um lado feminino. Logunedé é orixá que gosta muito de música e dança. Em suas festas, dança como sua mãe, no ritmo do Ijexá, com graça e suavidade, demonstrando a sensualidade feminina, porém conservando o poder masculino e majestoso de seu pai. Quando dança, o Adatrum ou o Aguerê move-se como Oxóssi, com vigor, relembrando as caçadas e as investidas pelas matas, recordando que cada orixá tem o seu toque de tambor característico e a sua dança. Bem, antes de lermos histórias tradicionais sobre Logunedé, vamos ouvir alguns poemas, de pelo menos 2 poetas brasileiros, que estão aqui presentes, já que nem o Ricardo Aleixo, nem o Risério, nem outros poetas que eu conheço escreveram sobre Logunedé. Claro que a canção de Gilberto Gil já vale por um livro inteiro de poemas para esse orixá. É uma canção maravilhosa. Então, vou começar lendo o meu poema, depois o Jorge pode apresentar o dele. Meu poema se chama Logunedé e é dedicado a Gilberto Gil. E diz assim: Logunedé, leopardo menino, aquele que nasceu numa pétala de flor. Logunedé, leopardo menino, beleza preta, senhor de toda beleza. Logunedé, leopardo menino, filho do Oxum, pesca nas águas do Oxum. Logunedé, leopardo menino, filho do Oxóssi, caça nas matas do Oxóssi. Logunedé, leopardo menino,
sabe todos os feitiços. Logunedé, leopardo menino, sabe feitiço que mata. Logunedé, leopardo menino, sabe feitiço que cura. Logunedé, leopardo menino, o que foi mudado em cavalo marinho? Logunedé, leopardo menino, muda de forma em todas as formas. Logunedé, leopardo menino, vira lua, pavão e água do rio. Logunedé, leopardo menino, vira onça, poesia, estrela, tempestade. Logunedé, leopardo menino, senhor de todas as surpresas. Logunedé, leopardo menino, faz o baobá virar formiga e a formiga virar centelha. Logunedé, leopardo menino, o que veste saia no palácio do Oxum. Logunedé, leopardo menino, castra aquele que estupra. Logunedé, leopardo menino, protege as suas muitas rainhas. Logunedé, leopardo menino, protege todas as moças. Todas as moças são rainhas. Alaquetoê, alanimalá, o quê? Eruauá. Então, este é o meu poema para Logunedé. Beleza, mestre. Jorge, por favor. Sim. Meu poema chama-se Não se põe a mão no peito do cavalo marinho. Esbelto, belo e só, trajes finos, olhar sagaz, pena de coruja presa à roupa. Belo na voz, belo nos olhos. Ciumento, anda gingando, louco, briga todo o tempo, ajoelha-se no chão como um carneiro. Belo na mata, belo no rio. Em nossos braços o vemos uma sombra, dá um filho à mulher estéril. Assim diz, assim faz. Belo homem, bela mulher. Por favor, Jorge, depois apresente este oriqui, né, numa das oficinas. Muito interessante. Depois eu quero relê-lo, né, na oficina e comentar. Eu vou te mandar por e-mail. Eu vou te mandar por e-mail, tá? Claro, claro. Porque na oficina eu vou falar de Beji, você criança. Tá certo. Muito bem. Bom, alguns de nossos colegas escreveram, avisando que hoje não poderiam participar. Então, vamos prosseguir. Vamos ler algumas histórias tradicionais de Logunedé, reunidas pelo Reginaldo Prandi, no livro Mitologia dos Orixás. Primeira história. Logunedé nasce de Oxum e Erinlé, uma qualidade de Oxóssi. Um dia, Oxum e Pondá conheceu o caçador Erinlé e por ele se apaixonou perdidamente. Mas Erinlé não quis saber de Oxum. Oxum, a Jeane está entrando na aula. Oxum pagou o babalaô e arquitetou um plano. Embebeu seu corpo em mel e rolou pelo chão da mata. Agora sim, disfarçada de mulher da mata, procurou de novo o seu amor. Erinlé se apaixonou por ela no momento em que a viu. Um dia, esquecendo-se das palavras do adivinho, Ipondá convidou Erinlé para um banho no rio. Mas as águas lavavam o mel de seu corpo e as folhas do disfarce se desprenderam. Erinlé
percebeu imediatamente como tinha sido enganado e abandonou Oxum para sempre. Foi-se embora sem olhar para trás. Oxum estava grávida. Deu à luz Logunedé. Logunedé é metade Oxum, a metade rio, e a metade Erinlé, a metade mato. Suas metades nunca podem se encontrar, e ele habita num tempo o rio, e noutro tempo habita o mato. Com Ofá, arco e flecha, que herdou do pai, ele caça. No Abebé, espelho que recebeu da mãe, ele se mira. Uma outra história. Logunedé é salvo das águas. Logunedé era filho de Oxóssi com Oxum. Era o príncipe do encanto e da magia. Oxóssi e Oxum eram dois orixás muito vaidosos. Orgulhosos, eles viviam às turras. A vida do casal estava insuportável e resolveram que era melhor se separar. O filho ficaria metade do ano nas matas com Oxóssi e a outra metade com Oxum no rio, o que hoje nós chamaríamos de guarda compartilhada, né? Os iorubás pensaram isso alguns séculos ou milênios atrás. Oxum proibiu Logunedé de brincar nas águas fundas, pois os rios eram traiçoeiros para uma criança de sua idade. Mas Logunedé era curioso e vaidoso como os pais. Logunedé não obedecia à mãe. Um dia, nadou o rio adentro, para bem longe da margem. Obá, dona do rio, para vingar-se de Oxum, com quem ela mantinha antigas querelas, começou a afogar Logunedé. Por uma sincronicidade, no começo da aula de hoje, eu estava contando a história de Obá, que cortou as orelhas para oferecer, junto com a comida preferida de Xangô, né, o quiabo. Só que quando Xangô viu aquelas orelhas no prato, ele sentiu nojo e mandou a mulher ir embora. Ela havia seguido um conselho malicioso de Oxum. E enquanto ela era humilhada pelo marido e jogada para fora de casa, Oxum ria, né, da sua rival que tinha sido dispensada. E claro que Obá guardou um rancor profundo. E agora foi o momento dela se vingar de Oxum. Outra questão importante que também precisamos ter sempre em mente é que as Iabás, as orixás femininas, Iansã, Oxum, Iemanjá, Obá, mesmo Nanã, as entidades femininas, em geral, estão ligadas a determinados rios na Nigéria. Então, Iemanjá tinha o seu rio, Oxum tinha o seu rio, Obá tinha o seu rio, Iansã, embora seja um orixá do vento, do ar e do fogo, ela também tem o seu rio, e assim por diante. A Nanã não tem um rio, mas ela habita os pântanos e as lagoas de água escura. Por isso também é uma Iabá. Prosseguindo. Obá, dona do rio, para vingar-se de Oxum, com quem mantinha antigas querelas, começou a afogar Logunedé. Oxum ficou desesperada e pediu a Orumilá que lhe salvasse o filho, que a amparasse no seu desespero de mãe. Orumilá é um orixá que conhece todas as línguas e ele rege o jogo de búzios, né? O jogo de Ifá.
Orumilá, que sempre atendia aos pedidos da filha de Oxalá, retirou o príncipe das águas traiçoeiras e o trouxe salvo à terra. Então deu-lhe a missão de proteger os pescadores e a todos os que vivessem das águas doces. Dizem que foi Oiá, outro nome de Iansã, quem retirou o Logunedé da água e terminou de criá-lo juntamente com Oxum. A relação de Oxum com Iansã é uma relação, ora de parceria, companheirismo, ora de grande rivalidade, já que ambas são esposas de Xangô. Conforme uma das histórias, em determinado momento, Oxum irá abandonar Xangô e voltar para os braços de Ogum. De todo modo, há uma relação de rivalidade, inclusive uma questão erótico-amorosa não resolvida, já que Oxum chegou a seduzir Iansã, dormiu com ela e depois a abandonou, deixando Iansã furiosa. E agora, nessa história, as duas criam juntamente Logunedé. Uma das coisas fascinantes na mitologia dos orixás é que eles têm aquilo que na crítica literária, quando nós falamos do romance, da novela, do conto, nós chamamos de personagem esférico, que é diferente do personagem plano. Se nós recordarmos a mitologia de Star Wars, por exemplo, o Luke Skywalker, ele... com Ogum? Não, aqui na história diz que foi Oiá. Dizem que foi Oiá quem retirou o Logunedé da água e terminou de criá-lo, sim, juntamente com Ogum, tá certo. Na mitologia de Star Wars, Luke Skywalker é um personagem plano, ou seja, em qualquer filme, em qualquer momento da trilogia, ele é sempre abnegado, sincero, né, corajoso, modesto, leal, né? Ele sempre tem uma série de qualidades. No máximo, ele pode ter algumas dúvidas, faço isso ou não faço, e geralmente acaba fazendo. Mas ele não tem nenhuma grande contradição interna. Já o personagem do mal, né? Como é que ele se chama, que é o meu favorito? Darth Vader, é o personagem esférico por excelência, que ele começa, né, criança, jovem, muito engenhoso, corajoso, defende causas nobres, se rebela contra as injustiças, tem um caráter muito positivo. Porém, a partir de certo momento, ele se torna ciumento, invejoso, sente raiva, sente medo, e é a partir daí que ele se transforma em um Sith. Ele deixa de ser um Jedi e se torna um Sith, porque ao mesmo tempo que ele tem um lado luminoso, ele deixa as trevas entrarem, né? O lado sombrio da força. E é isso que torna o personagem fascinante. E até o fim da trilogia, ele vai manter o lado luz e o lado sombra. Mesmo depois que ele vira vilão da história, né? Coloca aquele capacete negro, né? Que é um capacete inspirado no design da armadura samurai. Ainda assim, numa das cenas finais, né, do terceiro filme, ele salva o filho e mata o imperador, né, Palpatine.
Então, ele tem grandes contradições. E uma das coisas fascinantes no mundo dos orixás é justamente isso. Se pensarmos na relação de Oxum com Yansan, por exemplo, existe o ciúme, existe uma certa raiva, existe uma atração erótica, existe companheirismo, existe a rivalidade, assim como é normal na maioria das pessoas, né? Nós temos esse pluralismo, né, de emoções e de aspectos da personalidade. Caso contrário, seríamos todos Budas e estaríamos no Nirvana. Acredito que não é bem o caso. Então, os orixás estão muito mais próximos da natureza humana, diferente de Olorum ou Olodumare, né, o Deus absoluto. Ele, sim, poderia ser comparado com Buda, né, com Jesus Cristo, com Krishna, mas os orixás são intermediários entre o Deus absoluto e os seres humanos. Eles são expansões parciais de Olorum. Portanto, eles têm qualidades divinas, mas também têm alguns defeitos humanos. É o que nos torna mais próximos deles. Vamos ler mais algumas, pelo menos mais uma história, e depois abrimos para discussão. Até porque são poucas histórias no livro do Reginaldo Prandi. Logunedé era um faceiro caçador. Erinlé o conheceu e foram caçar juntos. Eram filho e pai, mas um do outro não sabia. Logunedé era muito sedutor e Erinlé se apaixonou por ele. Ambos caçavam mais do que todo mundo. Eram os dois maiores dos odés, né, dos caçadores. Logunedé flechava todos os pássaros, mas respeitava os pássaros das feiticeiras. Com as Yami Oxorongá, as Yamis, né, tinha esse pacto e delas guardava alguns segredos. Como nós vimos agora há pouco, as mães feiticeiras ensinaram vários segredos de magia para Logunedé. Levava a tiracolo o Adô, que ganhara das velhas feiticeiras, um bornal repleto de fórmulas mágicas e mistérios. Um dia, Logunedé se distraiu e Erinlé matou o pássaro proibido. As Yami imediatamente se vingaram e mandaram um feitiço que cegou a ambos. Logunedé, então, abriu o Adô que carregava e retirou o mistério das Yami. Pôde, com ele, devolver a Erinlé a luz do sol e o brilho das estrelas. Cego, partiu Logunedé, seguido por Erinlé, e acabaram chegando à lagoa, onde Oxum se banhava e lavava suas pulseiras. Logunedé aproximou da mãe, Logunedé aproximou a mãe do companheiro, e dentro d'água um amor antigo renasceu. Dessa nova união de Erinlé e Oxum, nasceu um novo rio, o rio Inlé, e nasceu um peixe que foi montado por Logunedé. Nas águas de Inlé nadou o peixe e levou Logunedé para as profundezas. Foi lá que Logunedé conheceu Iemanjá, que o adotou e lhe deu riquezas de seu reino. Iemanjá é a mãezona. Ela é ou a mãe biológica, né, da maioria dos orixás, ou mãe adotiva. Nas margens desse rio, ele vive desde então, por certo tempo, voltando a viver na mata no tempo seguinte. Logunedé, o
caçador das matas, ganhou, assim, os peixes de Iemanjá. Muito bem. Já lemos algumas histórias, os poucos poemas que nós descobrimos, né, dedicados a esse orixá, e no tempo que nos falta, vamos, então, conversar um pouco a respeito. Perguntas, comentários?